Quem tem contrato de plano de saúde foi surpreendido este ano com reajuste que chega, em alguns casos, a dobrar o valor anterior da mensalidade. Nós recebemos pelo WhatsApp a mensagem de uma telespectadora questionando essa situação realmente insuportável. É a senhora Rose Núbia, aqui de São Luís, ela mandou essa pergunta. Bom dia, gostaria de sugerir uma reportagem sobre o aumento abusivo de plano de saúde. Aumento de 45% a 50%. Recebemos uma carta no começo do ano informando que era apenas de 7% e agora ela foi ver, esse aumento chegou a 50%. Ela disse que ela foi pega de surpresa com este aumento e ela questiona, então a gente tem que saber o que aconteceu realmente com os usuários dos planos de saúde. Olha, e para responder, né, Soares, a Rose Núbia, a gente convidou aqui o advogado para explicar um pouco do que teve de diferente nesse reajuste de 2021. Então, a gente vai conversar agora com o advogado Pedro Ivo Correia, que é presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Célia. Bom dia, Soares. Primeiramente, só queria destacar que estou dando essa entrevista sem máscara, mas o Sistema Mirante de Comunicação está de parabéns porque estão sendo cumpridas todas as regras de saúde sanitária, de segurança sanitária nesse estúdio. Ok, então por que esse reajuste está sendo maior que anos anteriores? Célia, na verdade, a gente precisa entender primeiro que entre outubro de 2019 a outubro de 2020, houve uma verdadeira corrida de cidadãos que precisaram buscar planos de saúde. Isso impactou no aumento de 225 mil novos planos de novas coberturas no Brasil inteiro. Hoje são mais ou menos 47 milhões de cobertos por plano de saúde em todo o Brasil. E para que tenhamos noção o que realmente está sendo reajustado, é necessário que entendamos primeiro qual tipo de plano, modalidade de plano está sendo contratada. Se é um plano individual, que é o individual familiar, ou se é um plano coletivo, que são os coletivos por adesão ou os coletivos empresariais. No caso, por exemplo, dos planos individuais, o que vai definir o reajuste de preço anualmente vai ser o índice de variação das despesas assistenciais, que é o IVDA, cumulado com o índice de preço do consumidor amplo, que é o IPCA. Essa acumulação desses índices que vai estabelecer o valor da anuidade do plano, do reajuste, que foi precificada em 8,14% no ano passado. O que aconteceu, pelo menos nos planos individuais, nesse primeiro momento, foi que houve uma suspensão da cobrança desse reajuste no ano passado, em razão da pandemia. E esse repasse está sendo feito para a anuidade deste ano de 2021. Então, o consumidor acaba pagando pelo ano passado de forma diluída, parcelada ao longo do ano, e também vai pagar a anuidade do ano de 2021. Também tem casos e situações em que não fica restrita somente a anuidade, que é o caso de mudança de faixa etária. Tem que ver primeiro se o contrato ele é anterior a 99, que ele vai ter uma forma de cobrança de mudança de faixa etária. Se ele foi contratado entre 99 a 2004, que é uma outra forma de mudança de faixa etária, ou se ele foi contratado após 2004, que quando entrou o Estatuto do Idoso, que fixou em 10 faixas etárias, que vai dos 18 anos aos 59 anos de mudança de faixa etária. Então, esse reajuste também, em razão da mudança de faixa etária, pode impactar no preço do plano de saúde, uma vez que ele vai acabar acumulando com a anuidade e também com o reajuste que ficou suspenso ano passado por força de uma resolução normativa da ANS. Doutor, dadas essas explicações, mesmo assim, quem está achando que é um aumento abusivo, o que deve fazer? Olha, primeiramente, é muito importante que o consumidor, no caso o usuário de plano de saúde, ele busque todos os veículos de tentativa de solucionar o conflito ali de forma administrativa. Existem várias plataformas hoje disponíveis para isso. Por exemplo, o SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor do próprio plano de saúde, que ele tem que seguir
a regra da Lei 6.523 de 2008. Ele vai, por exemplo, fornecer o protocolo de atendimento. Ele também é obrigado a cancelar o plano de imediato se for solicitado pelo consumidor. Também tem que fornecer o áudio da gravação se for solicitado pelo consumidor. Então, esse primeiro momento é importante buscar a empresa para tentar compreender por que esse preço foi tão elevado, essa modificação de preço foi muito elevada. Também tem outros mecanismos, por exemplo, hoje em dia tem uma plataforma digital pública, que é a consumidor.gov, do governo federal, que é uma iniciativa do Ministério da Justiça. Lá pode ser feita também uma reclamação direta para a empresa, para tentar solucionar esse problema e compreender por que esse reajuste foi tão alto. Também existem hoje os centros de conciliação e mediação do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, que é uma oportunidade do cidadão, antes mesmo de buscar o Poder Judiciário, numa fase pré-processual, tentar solucionar o conflito. Agora, se nada disso for possível, até mesmo buscando o PROCON, por exemplo, é importante que o cidadão busque um profissional do direito, né, no caso, um advogado de sua confiança, ou também a Defensoria Pública, se tiver incapacitado de pagar os honorários advocatícios, para tentar solucionar o problema por via de uma demanda judicial. Doutor Pedro Ivo, gostaria também de saber do senhor sobre essa questão dessa relação do usuário, né, com as operadoras de plano de saúde, uma relação muito confusa às vezes e que leva muita gente aos órgãos de defesa do consumidor, né? Aquela pessoa, por exemplo, que terminou de ser demitida, ela continua usando o plano de saúde até quando? Até quando ela tem direito a usar esse plano de saúde da empresa? Olha, Soares, é muito importante que essas questões sigam uma coisa que se chama no direito de o princípio e o dever da informação. Que as operadoras de plano de saúde, elas têm que lançar mão também dos seus deveres laterais e anexos numa relação de consumo, que é a transparência, a cordialidade, a cooperação, toda essa gama de direitos e de deveres que ali ficam na relação de consumo, elas têm que ser acompanhadas pelos usuários de plano de saúde e principalmente pelas empresas que prestam serviço, no caso, os planos de saúde. Então, no caso de um término de um vínculo empregatício, se a pessoa deixar de fazer parte daquele plano de saúde, aí a empresa tem direito sim de interromper a prestação de serviço. Mas isso tudo é importante que se observe o princípio da informação, passando essa informação para o consumidor, deixando a relação o mais transparente possível para que o cidadão não seja pego de surpresa, porque aí sim ele pode usar já o período de carência daquele plano de saúde e fazer a portabilidade para um outro plano. Inclusive, é importante que o consumidor saiba que essa relação de plano de saúde, quem tem mais força é o plano, mas o consumidor tem uma coisa chamada pesquisa de preço. Então, ele pode estar sempre pesquisando o preço, sempre avaliando se o plano de saúde ele cumpre as normas da ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, se ele realmente está se colocando à disposição do consumidor no mercado de consumo, porque ele também pode fazer a portabilidade de plano de saúde. Então, essa relação, quando ela tem fim, ela tem que ser transparente, ela tem que ser utilizado o princípio da informação para que o consumidor não seja pego de surpresa e não fique sem cobertura. Essa regra também se aplica para a pessoa que está aposentada, né? Estava trabalhando e ela passou para a aposentadoria, então ela também tem direito a fazer essa renegociação e até essa portabilidade da carência. Soares, na verdade a gente tem que analisar cada caso concreto, cada situação específica do que diz o plano de saúde, o que diz a resolução normativa da ANS em relação a isso. Então, o que se busca nessa relação, principalmente, é a informação. É saber que quando o plano vai ser interrompido ou não, o consumidor tem que estar sempre informado. Muito obrigado, então, doutor Pedro Ivo Corrêa, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. Muito obrigado.